Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje para a nossa palestra aqui no NUME, nossa nave principal. E hoje a gente fecha um ciclo de palestras. A gente completa a palestra número 18 e na próxima a gente volta para a palestra número 1, que apesar do mesmo tema, vai abordar, claro, sempre alguma coisa além, uma coisa nova. Vamos iniciar a nossa tarefa de hoje, fechando os olhos, realizando aquela já conhecida respiração de esvaziamento mental, em que vamos tentar não pensar em nada. Inspire, retenha o máximo que você puder, tentando atingir aqueles 17 segundos sobre o qual venho falando recentemente, e expire. Para quem não assistiu às últimas postagens do canal sobre os 17 segundos, é difícil, requer um treinamento, mas em numerologia 1 mais 7 é 8 e é o símbolo do infinito, e você joga isso para o universo. Você joga para o infinito a sua busca pela prosperidade, pela ascensão. Inspira, retém e segura, matura a sua ideia. Ao mesmo tempo que você almeja, você esvazia sua mente, entrega para o universo. Expirando. A partir de agora a gente vai continuar respirando, mas não mais esvaziando a mente. Inspira junto do seu gás oxigênio, coisas boas, coisas belas, projetos, metas, sonhos. E toda essa energia magnânima que já sai aqui do nosso pilar, que sai da nossa tronqueira, dos seres, ordens, naves e conselhos e comandos que já estão aqui, preparando o ambiente há muito tempo. E desses locais, essa energia já começa a nos curar, nos verticalizar, nos potencializar. Você respira dessa maneira, retém pelo tempo que for possível até atingir a meta citada anteriormente, e expira, colocando para fora, junto com o gás carbônico, tudo que trava você, suas querelas, bloqueios, travas, pactos, votos, contratos negativados, batismos e tudo mais que impede a sua ascensão. Fazendo assim, nos ligamos aos nossos queridos guias, amados mestres e toda a nossa enorme família estelar, a quem solicitamos a presença agora, como se fosse necessário solicitar, mas nos ligamos a eles, e assim se fazem presente aqui hoje membros e representantes das ordens Melquisedeque, Lalunadek, Voronandek e Goronandek, Ordem Santa Ametista e Ordem Santa Esmeralda, Ordem Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a Grande Fraternidade Branca, todas elas com Gabriel de Salvington, nosso brilhante estrela matutina, também presentes. Muitos deles de longe, muitos deles através de enviados, fractais, desdobramentos, mas uma partícula de um ser desse é suficiente para curar o planeta. Vamos absorvê-los e entender que eles trazem a nós filhos primordiais energeticamente e filhos paradisíacos como Mika, Starré, Metraton e Emanuelis, cujos fractais de Mika também são profundamente ligados a nós aqui, como nós, filhos deles, Astaxera, Arcanjo Miguel, Jesus Sananda, Amélios. Os comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion se juntam a nós e potencializam a presença dos comandantes
Astirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Staralielis, Rovena, Starrog, Yankohanim, Maria das Estrelas, Astar-Niolim II, Arquel e Jaguar. Tantos seres postos em hierarquias magnânimas possibilitam-nos acesso às naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramares e Ramatiz. Exu Veludo, homenageado por nós recentemente, e Maria Padilha Rainha, que será futuramente, já se encontram em nosso ambiente. Os tolos de pretos velhos e caboclos de Aruanda também se encontram aqui, nos cercam e nos possibilitam dizermos todos juntos o nosso mantra de louvor felídio: Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Hareon, Hareon, Hareon Kara, Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. A palestra 18 fala de conhece-te a ti mesmo. E é um dizer que é muito falado na humanidade há muito tempo, até porque foi repetido muitas vezes pelo próprio Jesus Sananda e raramente entendido por alguns de nós aqui. Já se fazem mais de 2000 anos. Dentro desse tema, a gente vai tentar trabalhar a ideia do alvo supremo e da iniciação superior. São também coisas que falam-se de maneira meio alegórica ou aleatória e ninguém entende qual é o seu alvo supremo, qual é o seu foco nesse planeta. Aquela história do para que eu vim, para que eu estou aqui, para que eu reencarnei. Será que foi somente para fazer aquelas coisas corriqueiras, mundanas, físicas? Elas fazem parte, elas contam, mas não fiquemos aprisionados a essa ideia. Nosso alvo supremo, como a gente repete aqui para vocês há muito tempo, é verticalizar, ascender, aceitar e entender os nossos projetos, acertados com esses filhos e membros aqui citados hoje, e dentro do qual você tem um planejamento muito específico. Que não se perca o seu projeto, a sua ideia, o seu plano. E o que é a iniciação superior? A iniciação superior, durante décadas, ela ficou mascarada por aquela lógica de pertencer a certas ordens templárias ou a pertencer a certos grupos secretos em que você somente faz rituais secretos e aprende coisas que não pode revelar, porque tudo é muito obscuro, secreto, perigoso. Durante muito tempo se contaminou a ideia do Kundalini porque ele era feio, porque ele era ligado ao sexo. Durante muito tempo se minimizou a presença da mulher, porque o sagrado feminino sempre incomodou aos não machos do planeta e aos machos demais. E essa ideia da iniciação superior, ela abraça essa lógica do sagrado feminino, de não ser tudo secreto. E o que seria essa iniciação superior? Vai ter um momento hoje que a gente vai trabalhar essa ideia do iniciar-se nesse nível acima. E para entender essa lógica, será que nós sabemos quem nós somos? Será que nós realmente sabemos quem somos? A gente acha que a gente é só esse corpo que está aqui na carne, que a gente só habitou esse planeta, que a gente pertence única e exclusivamente a esse local. Quando a gente fala de projeto, mostra que a gente não conhece o próprio projeto, não conhece o próprio plano, não conhece quem é, não sabe de onde veio, não faz ideia de quão milenar você é. E não só desse planeta, mas de muitas outras paragens além daqui. Mas tem alguns seres que conhecem quem você é. Seus mentores, seus mestres, que estão também com vocês há muito tempo. Eles sabem exatamente quem você é, de que dimensão você veio, para que você está aqui.
Qual o seu foco nesse planeta hoje? E é tudo isso que a gente vai tentar trabalhar com vocês aqui hoje. Cada fractal, ou seja, cada um de vocês, que a gente trata vocês como fractal de alma, lembra? A gente não trata com a ideia do espírito, mas cada fractal, que é essa essência que habita esse corpo que você tem hoje, ele recebe e percebe as informações e as identifica como verdade na medida em que pode entendê-la e retê-la. Tudo aquilo que você está ouvindo aqui de mim hoje, que você ouve de outros grupos, dos livros que você lê, dos canais que você assiste, tudo é proporcional ao que você, fractal de alma, é capaz de entender. Ou seja, nós temos realmente diferentes entendimentos e aceitações sobre os fatos. Por isso que eu falo para vocês, perguntem, duvidem, questionem. É natural que cada um de vocês aqui hoje esteja entendendo o que eu falo de maneira completamente distinta. E por que isso se dá? Os motivos são muitos, mas nessa palestra aqui, nós vamos trabalhar duas ideias fundamentais: a nossa bagagem sideral e a nossa idade sideral. Esses dois fatos, esses dois aspectos, fazem com que nós sejamos esses seres distintos, que teremos entendimentos distintos. O que é bagagem sideral? A bagagem sideral é aquilo que você acumula dentro de você, a partir do que você foi e do que você fez ao longo desse período todo, e também do que você não foi, do que você não fez. Tudo isso é a sua bagagem, está guardado dentro de você. Você tem um registro com tudo isso, e aquilo que eu chamo de memórias interestelares, através delas você consegue acessar esse registro. Por isso que muitas vezes você ouve uma informação como essa, e por mais que ela possa parecer nova naquele momento, soa para você como algo do tipo: já ouvi, isso não me é estranho, é difícil, mas eu acho que eu entendo, ou eu aceito, é isso mesmo, gosto disso. Como se aquilo viesse de você, porque pode ter vindo de você. Você pode ter sido aquele que plantou essa informação nesse planeta lá atrás, e está ouvindo de volta ela agora, de um cara que é somente um mensageiro. E a idade sideral? Nós achamos que a gente tem aqui 20 anos, 30 anos, 40, 50 dessa existência. Lê do engano. Essa é uma das muitas existências que você teve. Mas infelizmente muitas dessas existências aqui na carne, na matéria bariônica 4D, nesse planeta, foram demais. Não era para ser tanta matéria bariônica na sua existência. Quando a gente passa de 7 encarnações do planeta, a gente se perde um pouco em termos de memória, de bagagem, de acesso ao que você é. O plano inicial era ficarmos aqui menos tempo. Mas só que a barreira de frequência, a matriz de controle, os velhos hábitos, o aprisionamento à matéria, no qual todos nós estamos, uns mais, outros menos. Isso aprisionou a gente aqui demais. Mas a sua idade sideral, hoje ela é praticamente imensurável. Alguns de nós não têm somente milênios, como eu cito normalmente. Alguns de nós têm milhões de anos, bilhões de anos, quem sabe trilhões de anos formados lá atrás, muito antes do local onde você se encontra ter se iniciado a partir da nebulosa de Andronover. Quem sabe você é anterior ao próprio universo. Você é muito mais antigo, eu prefiro falar primordial, do que você pode imaginar. E aqui a gente trabalha isso com vocês, essa ideia de mostrar o quão diferente dessa ideia básica que a história oficial e o tempo linear tentaram te contar até hoje. E aí a gente vai trabalhar uma ideia muito importante em cima disso. Não usem isso como desculpa, porque quando eu falo esse assunto em palestra e em alguns outros lugares, as pessoas reagem assim: então como a bagagem sideral é essa coisa tão complexa, e a idade sideral é algo que eu não vou conseguir medir nem mensurar agora,
Então não tem como eu saber. Eu vou desistir, vou voltar para minha vida mundana, porque isso é muito difícil, isso é muito complexo. Não é. É você, mais uma vez, prendendo as amarras que limitam você. Não use isso como desculpa. Pode parecer difícil, pode parecer complexo, é denso, mas não é impossível. Tem uma passagem que fala assim: quando o discípulo está pronto, ou quando o discípulo está preparado, o mestre se apresenta. E é importante entender o que significa discípulo, preparado e mestre nessa passagem. O que é o discípulo? O que significa ser discípulo? Não é ser seguidor necessariamente de alguém. É uma coisa que a gente faz muito aqui na Terra. A gente adora um guru, a gente adora um padre, um babalorixá, alguém para seguir e ser o meu modelo, alguém para ser a minha bengala, alguém que faça tudo por mim, que fale tudo por mim, que me diga como fazer, como agir. E não é assim. Ser discípulo é um cara que apresenta devoção em tudo que ele tenta, pensa e faz. Ele é devoto daquilo, mas não devoto bitolado. Ele tem devoção àquilo que ele busca. Ser discípulo é um cara que é investigativo. Quando eu falo para vocês, duvidem, investigue o que eu falo. Quando eu cito livros, fontes e autores, vá lá ver se aquilo realmente é real. Então, ser plenamente investigativo, aquilo que a gente chama de buscador. O discípulo é um buscador. Ele quer saber mais e mais. Ele futuca. Ele traz a dúvida para aquele que deu a informação. E isso é construtivo. E ser discípulo é aquele que está disposto ao serviço. Seja esse serviço qual for. Ainda que esse serviço sacrifique a minha vida mundana, a minha vida corriqueira. Ainda que eu não ganhe tanto dinheiro, ainda que eu não viaje tanto como eu gostaria, que eu não vá tanto à festa como eu queria, que eu não faça tantas coisas comuns como eu almejava, eu abro mão disso para o serviço. E qual é o seu serviço? Onde você vai se enquadrar? Mais uma vez aquela resposta que quem vai dar é você. Qual é o meu melhor lugar? Ou o que eu devo frequentar? Qual igreja? Qual centro? Qual templo? Qual culto? Qual religião? Você que deve buscar. E essa ideia do estar preparado. O que é estar preparado? O que é estar pronto? Eu estou pronto ou preparado quando eu possuo uma visão nova. Mas de quê ou de quem? De mim mesmo. A visão nova que você tem que buscar não é dos outros, nem do mundo, é de você. Qual é o seu papel aqui? Para que você está encarnado aqui agora? Você pode fazer tudo que eu falei agora há pouco de festa, viagem e vida terrena. Pode. Tudo ao seu tempo, de maneira equilibrada, regrada. Mas quem é você? Para que você está aqui? Descubra-se. Essa palestra ela foca muito nesse seu autodescobrimento. E o que mais significa estar preparado? Quando você consegue atingir um novo estilo de vida. E o novo estilo de vida também é algo muito mais complexo do que possa parecer. Porque esse novo estilo de vida tem que ser com o seu próximo, e o seu próximo é tudo que está à sua volta. As plantas e animais são o seu próximo, ou seja, o planeta é seu próximo. Os reinos dévicos são seus próximos, não somente o homem ou a mulher que estão à sua volta encarnados, mas um novo estilo de vida com o próprio planeta, respeitando as águas, o ar. Um novo estilo de vida com os seres das dimensões acima, além e até com as dimensões abaixo, entendendo a lógica do abismo, do umbral, dos seres que são ditos em sofrimento, inclusive dos sombrios, dos quais você não deve ter medo, e sim respeito. Entendendo por que ele é sombrio hoje. Quem sabe você foi sombrio outrora. Quem sabe você não esteve muito mais vinculado a essa faixa
energética do que você imagina. E como eu falei antes, um novo estilo de vida consigo mesmo, consigo próprio, se respeitando, se descobrindo, se identificando. E a tal da iniciação superior? O que é a iniciação superior? É o abandono, ainda que gradativo, do seu eu inferior. Ser um ser superior não significa se sentir algo melhor, mas você precisa ir melhorando aos poucos. Você não é melhor que ninguém, você não precisa se sobrepor a ninguém, mas você precisa descobrir que você não é somente esse eu mundano, terreno e matéria. A iniciação superior, ela é o despertamento espiritual, que se dá aos poucos. Mas também não use a desculpa do aos poucos para demorar eternamente para fazer isso, não. Esse tempo já está passando. Já houve o seu tempo de espera, de aguardo, de maturação. É a tal da busca do Cristo interno, que se fala tanto aqui, mas se fala em vários lugares. Eu não entendo nem o que é o Cristo, nem o que é o interno. Observa que Cristo interno é CT, é CI. E lembra o CT, por isso que eu me confundi. E lembra o CT da chama trina, que é aquilo que está dentro de você. E a gente vai localizar isso para vocês aqui hoje. A maioria de nós busca essa iniciação superior fora. Nós passamos uma vida inteira, às vezes, muitas existências, na verdade, buscando uma pessoa, uma luz, uma energia, uma resposta, e até as coisas comuns que eu quero, paz, saúde, felicidade, eu busco tudo isso fora. Tudo isso está fora de mim, está além de mim, é num outro lugar, é com outro alguém, e tudo isso está dentro de você. E aí você precisa de um lugar para isso, você precisa de uma localização. Então a gente vai fornecer para vocês a localização. Tem 2 lugares dentro de você que você pode focar para fazer essa iniciação superior, para fazer essa busca. É a chama trina, que eu já antecipei, é a CT, e a pineal. Então a chama trina fica aqui dentro do seu coração. Pequenos cristais localizados numa área importantíssima, onde você ali acumula energia e saber. E aqui dentro, atrás do que a gente chama de terceiro olho ou frontal, você tem uma glândula chamada pineal, que foi ao ar recentemente no canal, eu disse sobre ela, com ela, para descristalizá-la. Então são 2 lugares em que você tem tudo isso que eu acabei de falar. É o tal do mente e coração. É o tal de cabeça e coração, que é falado há muito tempo, inclusive por várias terapias que trabalham essa ideia, porque eles focam aqui dentro, na pineal e na chama trina, às vezes sem dar esse nome, sem chamar a atenção para a glândula, nem para essa chama. Mas faça isso sem bitolação, sem fanatismo. Tenha o Pai na mente. Quando a gente fala assim, tenha o Pai na mente, eu tenho o Pai aonde? Na pineal. Eu estou ativando a minha pineal e tendo o meu Pai dentro dela, porque é ali que ele se encontra. E sem sentimentalismo improdutivo e sem adoração vazia, tenha esse mesmo Pai no coração, na chama trina. Isso é o Cristo interno. Isso é a busca do seu eu interno. Agora coloque tudo isso no seu dia a dia. Não tenha só esse momento na hora que você medita, respira, o que você está sozinho. Tenha o Cristo aqui e o Cristo aqui no dia a dia, ao conviver com as pessoas, ao sair na rua, ao ir ao trabalho. E aí vamos a esse dia a dia. Esse discípulo e esse iniciado no dia a dia. Como que é o discípulo e o iniciado na rotina? Ele é o mensageiro da luz e da lei, que não se permite aprisionar em interesses terrenos menores. Ele é um semeador. Ele, quando eu falo ele ou ela, tá? Ele ou ela é um semeador ou uma semeadora, um intermediário responsável por retransmitir o que recebe ou o que capta.
Ele ou ela não necessita de reconhecimento, privilégios, indenizações e nem se permite exigências. Isso é uma coisa muito importante que dissocia a gente da ideia de religião. Infelizmente, a maioria das religiões, elas querem reconhecimento, privilégio, indenização e exigências. Não exija do outro aquilo que nem você é capaz de ser ou de dar. Ele ou ela realiza tarefas, executa um projeto de importância para ele, para ela, para o planeta onde ele se encontra hoje, na 4D. Ele ou ela compreende a tal da ideia do vós sois deuses, também dito pelo tal do Jesus Sananda, que ninguém entendeu. E compreende a ideia do reino de Deus está no próprio homem. De novo, o que ele quis dizer com isso? Está no próprio homem. Está em você, está tudo em você. Você é um microcosmos. Apesar do esforço, ele ou ela capacita-se a utilizar as credenciais divinas em prol da humanidade, e não somente em prol dele mesmo. Ele ou ela se compromete a libertar a si e aos demais da tal da roda de Samsara, que é tão repetida também em várias vertentes religiosas, da reencarnação eterna, do volta, 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 e você não abandona esse ciclo vicioso de reencarnação. Enquanto ainda houver o mínimo desejo sobre valores e prazeres mundanos, apesar do esforço na busca pela ascensão, o fractal hoje em 4D, ele vai lembrar uma águia. A águia, ela é linda, ela é bela, ela é plena, ela alça voos altíssimos, mas ela sempre precisa retornar para o solo para comer cobra e rato. Sejamos a águia que não precisa retornar a essa base tão aprisionadora, aprisionante, limitante. Busquemos o nosso equilíbrio entre nossas ações e nossas reações. De novo a história de ação e reação, causa e efeito, leva e traz. Temos que equilibrar entre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente espera receber. E Joana de Ângeles fecha essa etapa dando uma explicação muito importante sobre a tal da reforma íntima, que também é muito trazida, mas pouco colocada em prática. A tua reforma íntima, diz ela, te considerar a paz que anseias e a felicidade que desejas. E ela mesma pergunta, como? Porque a gente adora isso, né? A gente adora perguntar para os outros, como? Me dá o caminho, e ela dá. Como? Aprendendo a controlar as tuas más inclinações e a postergar a prática do mal. Observa que ela nem fala em parar de fazer o mal. Posterga, adia, passa para um outro momento, melhora, até que você possa vencer a força doentia que te empurra ao abismo. Isso é algo a ser seguido. Isso é um caminho. Mas claro, quando ela pergunta como, todo mundo queria uma resposta mais concreta. Algo do tipo, como eu faço agora? Como eu faço agora? Como eu faço exatamente nesse momento? É a bengala que os seres do alto não vão dar para vocês de maneira imediata. E quem não pergunta mais isso, um dia já perguntou. Muito provavelmente nós também lá atrás, quando não tínhamos certeza do que éramos ou onde estávamos, também queríamos essa resposta. Estamos aqui hoje tentando dar para vocês essas possibilidades de caminho. Caminho que essa humanidade hoje terrena na superfície se encontra no seguinte estágio. E eu vou dar uma base para vocês aqui muito otimista, tá? Eu vou trabalhar com os percentuais, mas é uma ideia muito otimista, porque na realidade a tendência é ser pior que isso. Como é que está a humanidade hoje? Nós temos no planeta 5% ou menos de seres despertos. Eu espero que esteja todo mundo aqui, ó, à nossa volta agora, claro, lá no canal ouvindo. 5% do planeta
Nós somos encarnados perto de 8 bilhões de habitantes. 5% está desperto. Claro que aqui nessa base inclui a galera intraterrena, intraoceânica, que não dá para mensurar. 5% ou menos despertando, ou seja, em processo. Despertando de quê? Do domínio das sombras, do assédio do GO ou do SZS. Despertando. Somando esses dois chuveiros dá 10% ou menos. Porque 18% são os tais dos resistentes ao bem. O que é um resistente ao bem? O cara nem é mal, mas nada além. É a tal da geração nem, que se fala tanto hoje, de brincadeira se fala de nem, é aquele cara que nem estuda, nem trabalha, nem nada faz. Mas a geração nem, na versão espiritualista, é aquele cara que nem é mal, aquela pessoa que nem é ruim, só isso. Não basta não ser mal, não basta não praticar o mal, você tem que buscar o bem. Então, ser um ser resistente ao bem, se você for esse ser, que eu espero que não, você se enquadra ainda numa faixa pequena de 18%, porque a galera maior, 63% a 72% ou mais, é o que nós chamamos de adormecidos. São os tais dos bits. Lembra desse assunto que a gente abordou rapidamente com vocês, mas não se aprofundou ainda? O que é um bit? É um cara que é número. Ele faz parte da Matrix. E esses bits, eles inclusive tentam fazer com que vocês não ascendam. O bit é aquele cara que fala para você: isso não existe, isso é loucura, isso não funciona, isso não adianta. Não é assim. Esse é o bit. O bit puxa você para baixo. Nessa classificação, ele é um ser adormecido. É uma massa que atrasa e arrasta o salto quântico da Terra, que se iniciou em 2017. Mas como eu já expliquei para vocês sobre linha temporal, já poderia ter avançado mais, mas não foi, porque essa massa de adormecidos, essa massa de bits, arrasta e atrasa. Mais ainda, afogado pelas ligações que os mantém dormindo. Eles têm íntima ligação com o GO. Esses seres, os bits adormecidos, eles alimentam ou se alimentam da fome e da miséria, da corrupção dos políticos e das pessoas. Lembra que uma palestra eu falei sobre isso aqui? Que é muito fácil acusar o político de qualquer partido de ser o corrupto. Quando eu faço gato, quando eu aceito propina, quando eu sonego imposto, quando eu tiro a comida do que não tem, isso é ser corrupto. Você também, como pessoa, não só o político. Esses seres se alimentam ou alimentam da frieza e do distanciamento entre os outros, da destruição ambiental em crescimento. Se alimentam de armas e guerras por motivos torpes. Não que arma e guerra tenha motivo plausível, mas os nossos hoje do planeta são torpes. Quando você está, por exemplo, entre a vida e a morte, é admissível você se defender, mas a maioria das armas e guerras hoje do planeta são usadas por motivos torpes, imbecis, idiotas, limitados. Se alimentam de drogas cada vez mais destrutivas, que dão lucro para aqueles que as produzem. Se alimentam do sexo desregrado, descabido. Não que o sexo seja problema, já trabalhamos essa ideia aqui, mas o sexo desregrado, e todo mundo sabe bem o que é isso. Das redes sociais viciantes, que nos aprisionam ao uso da internet de maneira torpe também. Dos noticiários e propagandas dos meios de comunicação, que nos exprimem uma ideia lamentável do planeta sangue, do planeta guerra. Isso para listar só algumas coisas. E aí no finalzinho, a gente vai trabalhar aqui com vocês. É finalzinho porque é a última página, tá? Mas tem muita coisa aqui.
algumas datas importantes para a busca dessa nossa evolução. Essas datas são importantes dentro da evolução do próprio planeta. E eu só vou citar algumas da metade do século XX para cá, tá? Porque é claro que da metade para lá houve muitas outras, sobretudo naquelas civilizações que ninguém conta a história para vocês, que a história oficial esconde, como na Herbórea, em Atlântida, Lemúria, Mu, Shangri-La e várias outras, que a gente vai trazendo para vocês aos poucos aqui. Então começou em 1969, claro, foi o ano que eu nasci, obviamente essa é a primeira data que eu ia trazer, e é claro que não foi pelo meu nascimento. Em 20 de julho foi quando o homem chegou à Lua, e apesar daquelas coisas todas que se falam sobre a chegada do homem à Lua, não trouxeram para vocês quase nada do que realmente aconteceu naquela época. A própria Lua é outra coisa completamente diferente. Assistam o filme Moonfall, M-O-O-N espaço F-A-L-L, Moonfall, Queda da Lua. É um filme muito interessante que mostra o que é a Lua. Mostra a Lua artificial, a Lua montada, a Lua deslocada de outra órbita. Não vou fazer spoiler não, você tem que assistir, porque no filme na verdade não mostra nem a metade do que realmente é a Lua, mas ali dá uma ideia que você para e pensa assim, e será? E não se aprisione naquela lógica do não é possível. Não seja mais um bitch de falar assim, não gostei da Lua sempre a vida toda, a Lua é isso. Dá uma palestra, isso assim. Dá, falar de Moonfall é uma palestra só dela, por isso que eu falei que ia só abordar um pedacinho. Por isso que eu trouxe a data de quando o homem chegou à Lua. Eu já falei isso aqui, eu acho que uma vez, quando eles se viram para Houston. Lembra dessa passagem? Que o astronauta chega lá e ele fala, Houston, we have a problem. E aí para aí a transmissão. Porque ele falou o que ele viu. Ele narrou o que ele encontrou lá. E não pode falar. O tal do lado escuro da Lua, o lado oculto da Lua, ele enxergou uma galera. E ele falou com Houston. E a galera aqui embaixo falou assim, esquece isso aí. Não liga para isso não. Porque a galera aqui embaixo sabia onde eles iam chegar. E tentou dissuadir. Isso é uma breve passagem sobre esse assunto, tá? Se você procurar na internet, você vai descobrir. Essas transmissões já estão abertas. Você consegue ouvir tudo que foi falado depois de Houston, We Have a Problem, e está lá, traduzido já para o nosso idioma. Em 1986, dia 31 de dezembro de 86, foi o início da convergência harmônica. Convergência harmônica que só se deu de verdade em 87, o ano em que ela se concretiza. E tanto se fala da convergência harmônica, mas ninguém sabe o que é. Ninguém não. Algumas pessoas não sabem, até porque é um nome mais rebuscado. Parece que é uma conversão de astros e estrelas. Na verdade, a convergência harmônica foi uma reunião que se deu no espaço, em que os seres davam ao comando estelar o acesso para trazerem a nós do planeta esses conhecimentos que estão chegando, que a gente já está chegando hoje. Nada, que ele está aí há muito tempo. Mas nesse momento eles pensaram assim, vamos abrir o leque dessa galera. E de lá para cá, se você olhar as datas de chegada de canal, de livro, de autor, de fonte, observa como de 86 para cá isso aumentou absurdamente. Tenta voltar no tempo e ver onde você estava em 86. Claro que era nascido, né, gente? Porque vários de vocês estão chegando agora, que são os índico, cristal, diamante, superfície, estavam lá em cima em 86, na convergência harmônica, se preparando para vir para cá. E olhando assim, falando, rapaz, é lá que eu vou. É ali que eu vou me misturar. E você falou assim, tá bom, eu quero, eu entendo, esse é meu projeto. E lá vou eu. Até que em 21 de 12 de 2012, houve aquele ano, lembra, o ano do fim do mundo? Mais um ano do fim do mundo. Até pulei o ano 2000 porque é meio óbvio, né? A cada 1000 anos o planeta acaba. Isso aconteceu no ano 0, aconteceu no ano 1000, aconteceu no ano 2000.
E no ano 2000, nem coloquei aqui, mas teve o tal do bug do milênio, que não mudou absolutamente nada, mas ia parar o planeta, ia acabar o mundo. Em 2012 também. E há até, inclusive, alguns autores que tratam o início do salto quântico em 2012, e não em 17, como eu falei. Então, se você procurar, você vai ver algumas fontes que falam que foram 5 anos antes, não tem problema nenhum. E qual foi o grande detalhe de 2012? O calendário maia. Lembra do calendário maia? Os maias são mais uns desses povos e civilizações que tiveram contato, assim como os incas e astecas, com os atlantes, com os lemurianos. Eles são egressos de lá. E eles sabiam, eles tinham conhecimento de um calendário em que ali em 2012 fechava-se um ciclo, só isso. Fechamento de ciclo. Como nós já trouxemos no canal para vocês, os ciclos se fecham de tempos em tempos. Não significa morte, destruição. Às vezes tem morte e destruição, mas não tem morte e destruição à nossa volta também? Sem ciclo, sem data, sem planejamento. E é só um fechamento de ciclo energético, que, como você falou, que dá uma palestra, o Moonfall, o calendário maio daria outra. Não dá para falar sobre ela aqui agora, é só para vocês irem buscar. Porque aí em 2017 veio o tal do início do período de regeneração, que é trazido à beça pelo Espiritismo, que as pessoas falam em regeneração e ninguém sabe nem quando foi. Tem gente até hoje esperando a regeneração chegar. Ainda acham que estão no planeta de provas, expiações e resgates, estão aqui penando, pagando, purgando a roda de samsara eterna. Eu vou morrer, eu vou voltar, aguardando a regeneração. Já começou. Você está em plena regeneração, tem quase uma década. Só que já começou uma etapa que termina em 2050. É a primeira etapa da regeneração. Mas tudo isso Chico Xavier falou, tá? É que as pessoas não quiseram entender. Acharam que o Chico Xavier era um cara abençoado só. Ele era um enviado do raio dourado. Chico Xavier deixou coisas absurdas no planeta que até hoje não foram entendidas. Mas é mérito nosso, né? Porque nem Jesus a gente entendeu, quanto mais Chico Xavier. E aí, 2019, fecha-se os 50 anos, é a tal da data limite do Chico Xavier. Tem filmes sobre isso, tem documentários sobre isso, alguns belíssimos. 20 de julho de 2019, 50 anos da chegada do homem à Lua. Porque quando eles chegaram à Lua, eles se reuniram e deram 50 anos de prazo para o planeta se adequar. E de lá para cá, realmente o negócio não terminou. Se o planeta não terminou, não é porque a gente melhorou absurdamente. É que o planeta não era para terminar. Ele não ia terminar. Várias pessoas começam até hoje a falar sobre ressonância Schumann, pulso solar, achando que o planeta vai fritar. Não vai, você pode fritar, o planeta continua. O planeta tem um plano dele. Se você vai se enquadrar nesse plano, resta saber o que você quer dentro dele. E aí continua. O que aconteceu em 2019? A chegada da Covid-19. Por isso 19. A Covid, que também dá uma palestra sobre ela, não vou fazê-la agora, ela foi um freio ABS no planeta. Não era data limite? Não fechava ali? O que eles fizeram? Eles trouxeram ou deixaram acontecer algo que mobilizasse o planeta em outra direção. Eu não vou entrar nem aqui no mérito se é uma coisa sombria ou não, porque tem várias vertentes que trabalham isso de uma maneira ou de outra. Foi o início da colheita planetária, que se deu em 2020 e 2021. Morreu muita gente, mas não se esqueçam que nas guerras também morreram, e que morrem sem a gente saber na África subsaariana até hoje, de fome, miséria, guerra civil, exploração sexual, e ninguém noticia. Então não é pela quantidade de mortes, que os canais fizeram uma questão incrível de trabalhar com vocês a ideia da matriz de controle, trazendo para a gente todo dia o noticiário de morte. E a gente ficava ali aguardando os jornais dizerem quem estava certo, quem estava errado, será que eu vou morrer, será que eu sobrevivo? Isso era um trabalho
do governo oculto, fazendo com que você entrasse em que tipo de vibração? Morte, sofrimento, dor. Será que eu duro até amanhã? Quem estava vivo estava achando que devia ser melhor morrer, porque o sofrimento era muito grande. Claro, quem não entrou nessa vibração não sentiu assim. E continuou. 2020 veio a vacina sendo avaliada, 2021 a vacina com aplicação dela mesma, em 2022 a guerra da Ucrânia com a Rússia, entre outras diversas guerras que ninguém fala. Existem várias guerras e guerrilhas no planeta que ninguém noticia. E aqui eu indico para vocês o Checkmate Global do professor Luiz Antônio Peixoto Vale, que trabalha numa linha geopolítica de detalhes absurdos, esmiuçando essa informação. E 2023, coincidentemente o ano que estamos agora, nós tivemos até naves abatidas pelos Estados Unidos, que as pessoas acreditaram que tinha nave estelar sendo abatida pelos Estados Unidos. E eu falei uma vez para vocês no canal e aqui, as naves de verdade, essas que eu falo aqui, nunca eles vão abater, eles nunca vão enxergar, elas não são 4D, algumas não são 5D, e algumas, se tivessem que se corporificar, jamais seriam abatidas por meros mortais. Aquilo foi mais uma farsa, mais uma armação do governo oculto, mas jogou no noticiário e as pessoas acreditaram, porque em 2023 eles tamparam a ideia principal, que foi o início da cura do planeta pelo fogo. No nosso Instagram tem uma passagem sobre isso, uma página que fala sobre essa explicação, e de lá para cá, e nós estamos nela, não é nem de lá para cá, você está no ano que está sendo curado pelo fogo, não o fogo da destruição não, o fogo do Kundalini, o fogo do amor incondicional, o fogo da energia telúrica de Gaia, de Nanamburuque, de Oxumaré, de Obulu. E 2023 inicia o que eu insisto tanto, o tal do gap temporal entre 2023 e 2026. 4 anos para que essa cura planetária se dê. 4 anos para que esse gap se cumpra e você brote em 2027 conhecendo-te a ti mesmo. Tomara que não demore 4 anos para você se conhecer, né? Mas pelo menos até lá, porque aí vai acontecer alguma coisa em 2027? Vai. Mas se eu falar para você agora, você vai ficar preocupado. Se eu marcar uma data, se eu contar o que vai acontecer, vai todo mundo levar para que lado? Para o lado da destruição, da guerra, do será que dá tempo? O gap temporal, ele termina em 26, mas em 27 começa outra lacuna. Porque eu antecipei aqui que 2050 acaba a primeira etapa da regeneração, ou seja, tem planeta até lá. E tem depois também. Capaz de alguns de nós nem estarmos mais aqui em 4D. Eu espero que vocês estejam como orixás, exus. Lembra dessa história do conselho Xamuna? Candidatem-se a ser um Xamuna, a trabalhar do lado de lá. E quando você se for, não tenta voltar encarnado mais. Ascende. Poderoso é aquele que sabe quão imperfeito é e quão perfeito pode vir a ser. Precisamos descobrir dentro de nós as qualidades e potenciais, estava certo, despertá-las e colocá-las em ação. Então, se apoie, se compreenda, confie em si mesmo, conheça-te a ti mesmo. Fique em paz, vamos respirar naturalmente e nos ligar aos queridos guias, amados mestres e a toda a nossa enorme família estelar que aqui se encontra, agradecendo a todos eles a presença, a energia, o potencial magnânimo de desenvolvimento, a sabedoria transmitida e trocada, e que nós possamos colocar em prática essa ideia do conhece-te a ti mesmo. E vamos dar novamente todos juntos o nosso mantra feliz, seguido do canto de louvor de Shiva.
Kam Sham Pham, Kam Sham Pham, Kam Sham Pham. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Hare Om, Hare Om, Hare Om Kara, Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Fiquem em paz.